É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas. Um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. Paz do Senhor, povo da fé, esse povo abençoado, sempre é uma alegria, né, pastor Giovanni? Eu já quero agradecer aqui ao vivo, o pastor Giovanni me socorreu aí uma semana que eu fiquei sem canal, liberou os canais para nós estarmos com os irmãos, e o senhor sabe que o senhor é mais chegado que irmão, né? Nós estamos juntos até o arrebatamento da igreja. Que não tá longe. Tá muito perto. Tá muito Graças a Deus. Amém. Pastor Carlos Cardoso, sempre mais novo, né? O homem, toda vez que aparece, aparece mais novo. Ela parecendo um menininho. Pastor Carlos Cardoso, nós vamos deixar para orar para o final. Já vamos trazer as matérias. Tem muita coisa acontecendo, inclusive, o senhor acabou de me falar algo aqui que é bem assustador, né? As armas aí que os Estados Unidos enviou para a Ucrânia está nas mãos do Hamas? Como é que é esse negócio? Tenta explicar para a gente, porque até parece que é inexplicável isso, né? Sim, na realidade, né, pastor, a gente não fez nenhuma live sobre esse assunto ainda. Uma das coisas que todos concordam aí, e especialistas, que era impossível, já começa por aí, impossível Israel ser atacada pelo Hamas, impossível. Israel recebeu mais de 100 alertas do Egito dessa invasão, e existe aí brechas dizendo que durante 7 horas a faixa de Gaza ficou sem proteção, e houve então a invasão em Israel, que está tomando essa escalada, né? A gente está lá com mísseis, porta-aviões da Rússia, chegou 6 do Dragão Vermelho ontem, tá um pavio de pólvora que parece estar muito perto de explodir. E a gente tem 2 questões, né? Chegou um vídeo, esse vídeo chegou, que a gente vai colocar aqui dessas armas, que foi enviado para a Ucrânia, que está na mão do Hamas. Esse vídeo chegou dos Estados Unidos pela irmã Luciana, da Flórida. Ela mandou 2 notícias que a gente vai utilizar aqui. Uma é de rabinos indo dos Estados Unidos para Israel para levar uma mensagem de esperança. E outra é a checagem de armamentos utilizados pelo Hamas. E aí foi identificado que são armas que foram enviadas para a Ucrânia, que está lá sendo utilizada pelo grupo terrorista Hamas. Será que isso pode ter sido interceptado pelo Putin e depois ter feito essa manobra? Porque não foi só armas. Deixa eu colocar outra matéria aqui. Porque isso pode sobrar para os Estados Unidos, né? Olha só. O senhor quer colocar o vídeo para os irmãos verem aí? Eu andei colocando os vídeos de armas aqui, vamos colocar ele miudinho aqui em cima aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Olha lá. Dá pra ver lá. O final que é o mais importante, que aparece uma imagem. Ó, essa aí, ó. Que aparece aquela imagem ali, ó. E agora deixa eu aumentar. Agora dá pra nós aumentar ele. Vamos lá. Jogar o seu pra cá. Aí, acho que dá pra... Só pra nós quebrar um galho aí. Ó, é isso daí. E são armas poderosas, né? Que foram enviadas
para a Ucrânia, que está lá. Pode ser o que o senhor falou, que pode ter sido interceptado pela Rússia, e a Rússia enviou para lá. Por quê? Existe essa matéria aqui, pastor, olha só, pode colocar? Claro, matéria? Fica à vontade. Olha aí. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Olha lá, eles usaram armas da Coreia do Norte em ataque a Israel, diz especialista. Tem imagens, olha só, grupo extremista teria utilizado foguete F-7 e um rifle que seria uma adaptação do russo AK-47. Então... Ele negou, né? Inclusive, o Pyongyang, ele negou, mas o próprio exército de Israel estava de posse dessas armas e confirmou que, de fato, era da Coreia do Norte. Agora, uma coisa, pastor Giovanni, também que a gente não pode esquecer, é isso aqui. Eu vou colocar outra matéria aqui, ó. Quando o senhor coloca aí, gente, deixa o like. Vamos subir essa audiência, vamos alcançar o maior número de vidas, porque daqui a pouco tem uma mensaginha escatológica dentro de tudo isso aí, tá? Vamos lá. Olha só, a gente não pode esquecer do que o tio Biden também deixou 7 bilhões de equipamentos no Afeganistão, né? Então, a gente tem o Hezbollah no Líbano, nós temos o Hamas na Palestina, nós temos a Al-Qaeda e nós temos as células, né, terroristas do povo que é contra Israel. E a gente vê que todo esse povo está armado até os dentes. Ontem eu mostrei na live ainda, na minha live ontem à noite, sobre o Irã tirou vários mísseis para fora, vários, né? Para um possível ataque contra Israel, e tudo isso está acontecendo muito rápido, pastor Giovanni. Eu não sei qual é o seu posicionamento sobre tudo isso, né? Eu não sei o que o senhor... Mas a gente está vendo, assim, algo muito assombroso. Isso aqui também é muito impactante, ó. Isso daqui, todos os judeus receberam esse alerta do governo de Israel. Deixa que é uma preparação para eles terem energia, água, alimento para pelo menos 3 dias. Deixa eu colocar aqui, que é uma precaução, porque é para eles terem iluminação, se faltar energia. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó, o escrito do que Deixa eu aumentar. Aí. Não, peraí. Aqui, ó, que eu vou ler aqui, mas tá relacionado a essa... Tá, a imagem aí. Essa imagem, que é o quê? Cadê? Eles pediram o seguinte: primeiro, alimentação. Mantenha em sua residência alimentos não perecíveis e conservados para uma duração mínima de 72 horas. Hidratação. Estoque 3 litros de água por dia para cada membro da família. Iluminação. Assegure-se de ter à disposição fontes de luz alimentadas por baterias. Comunicação e alerta. Recomenda a utilização de um rádio alimentado por baterias para receber informações e alertas oficiais. Dispositivos móveis. Mantenha seus celulares carregados e possua carregadores portáteis pronto para uso, reforçando a importância de estar preparado a seguir estas recomendações. A prevenção é fundamental para a segurança de todos nós. E aí você vê que eles estão se preparando para um possível ataque do Hezbollah para entrar que seria o apoio do Irã entrando nessa
nessa questão geopolítica, né? Eu estou sendo bem moderado, pastor, porque muita gente já está partindo para a terceira G mundial, outros estão colocando aí como a terceira G mundial, né? Já estão declarando que isso vai levar à terceira G mundial por causa da carta de Albert Pike. O senhor chegou a ler a carta de Albert Pike? Não. Que é o Papa da Maçonaria. Albert Pike, que um satanista, né? Ele falou sobre as 3G mundiais para o controle mundial, para a implantação, né? A implantação de um governo único, né? Uhum. Então, foi em 1871, aqui, ó, a carta, é muito interessante isso aqui, pastor Giovanni, porque a gente que fala de sociedades secretas, né, a gente não pode descartar. Essa carta, para quem não conhece, é uma carta que ela ficou exposta até 1960 na França, na Europa, e em 1960, eles tiraram ela de circulação, mas ficou. E a gente vem a questão dos Illuminatis, né, que surgiu em 1700, no centenário de 1700 para 1800. 1800 surgiu Albert Pike, que é conhecido como Papa da Maçonaria. Tudo que o Albert Pike previu e declarou para ser feito é obedecido pelas sociedades secretas. Logo após de Albert Pike vem Karl Marx, né, que termina a sua vida num apartamento cedido pela família Rothschild. Olha como tudo está interligado. E após o iluminismo surgir, Albert Pike, Karl Marx, vem Aleister Crowley, que foi o contra-cultura, que trouxe toda a revolução cultural luciferiana, e Aleister Crowley se declarou 666. E vê que tudo isso está interligado porque Aleister Crowley, que foi o camarada que idealizou a questão hippie, droga, rock and roll, sexo livre, destruição de valores familiares, ele vem logo após a Segunda G Mundial e ganha uma força tremenda, porque muitas mulheres ficaram viúvas e o psicológico da humanidade abalado por tantas perdas e destruição causada pela Segunda G Mundial, inclusive a morte de 6 milhões de judeus por Hitler. E você vê aí, pastor Giovanni, o senhor quer ler? O senhor quer que eu envie essa matéria para o senhor? Ou o senhor consegue? Não, mas dá para me ler aqui. A primeira, olha só, ele previu a primeira, a segunda e a terceira. E quando ele previu a segunda, ele previu o surgimento de Israel. Olha que coisa interessante. Lê a primeira, a segunda e a terceira? Vamos lá. Isso. A primeira G mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminatis derrubem o poder dos Césares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminatis entre os impérios britânicos e germânico serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Olha só, professor, só vamos entrar aqui só num detalhe. Isso aconteceu. A Rússia se tornou uma potência comunista, né? Que o ateísmo e toda essa questão surge através da primeira G mundial, né? Então, também a questão, né, que eles iriam utilizar o Império Britânico e Germânico, eles iriam se guerrear entre si, foi o que aconteceu. Olha só, isso ele previu antes de acontecer. Agora a Segunda G Mundial. Pode ler. A Segunda G Mundial deve ser fomentada
Tirou. Ah, peraí. Desculpa, irmãos. A segunda G deve ser fomentada, tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. O comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o catolicismo social final. Olha só, aconteceu. A morte de 6 milhões de judeus na Alemanha fez com que Israel ressuscitasse como nação dia 14 de maio de 48. Veja, foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia da Segunda Guerra Mundial era instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Agora, olha o que é mais forte. O mais forte é o que o senhor vai ler agora. A Terceira Guerra Mundial. Isso aqui é o que possivelmente pode acontecer, né? Vamos lá. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelo agentur dos Illuminati, os agentes, né, dos Illuminati, entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A G deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe e muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão cada vez mais divididas sobre essa questão. Olha, é o que está acontecendo já. Enquanto isso, as outras nações estarão cada vez mais divididas sobre essa questão e serão obrigadas a lutar até sua exaustão física, moral, espiritual e econômica. É forte isso, hein? Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas. E vamos. Antes de eu terminar de ler, isso aqui é uma programação preditiva fortíssima. Extraordinária. Aí, quem é que deu para ele que é o mais forte? Foi o próprio diabo. O diabo? ele se comunicava com. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas e vamos provocar um cataclismo social formidável, que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos, obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, a partir desse momento, seguirá sem bússola ou direção, ansiosa por um ideal. Aí que tá, aqui é ansiosa por um solucionador, alguém que solucione o problema, né? Mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na sua opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. E a adoração plena à luz. Por isso que Lúcifer, né, é o possuidor de luz para os maçons, né? E você vê que esse cara, ele é considerado o papa da maçonaria. A previsão dele, é bom destacar isso aqui, ó, 1971, né? E ele escreveu as 3G Mundial. E olha só, é muito interessante isso aqui, ó. A carta de Mazzini estava em exposição no Museu Britânico, Biblioteca de Londres, até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. Então, o que aconteceu agora com as pedras guias da Geórgia também. Que destruíram as pedras guias da Geórgia. É isso daí. Agora, que é uma mensagem preditiva porque a sociedade seguiu esse curso. E aí, pastor Giovanni, eu não sei se o senhor já usou essa capa aqui, ó.
essa capa de 12 anos atrás, ela Já é da usei The num vídeo. Economist. Então a gente vê, né, claramente essa questão aqui, né? Uma das coisas mais fortes não é isso daqui, né? Que você vê os 7 pecados capitais, está na capa, mas você vê aqui do lado do diabo, né? Essa questão do clima, e você vê a Índia e a China jogando carvão para aquecer a fornalha do mundo. É muito forte essa questão da mensagem preditiva do que já estava previsto para acontecer, que muitos teriam aí como uma teoria da conspiração, né, pastor? Pode falar. Daí se a gente for falar aqui também dos filmes, né? Tanto de filme e séries, né? Na TV. E tem isso aqui também, né? Isso aqui é de 2018, se eu não me engano. Acho que vale a pena a gente mostrar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, ó. À minha frente está um documento da ONU denominado Nova Ordem Mundial, cuja implementação é projetada para o período de 2021 a 2030. É difícil acreditar. Esteja preparado. Respira. Para este período, as seguintes metas são designadas: estabelecimento de um único governo mundial, uma moeda única mundial não monetária, Banco Central Mundial Unido, um exército mundial unido, abolição da soberania nacional, cancelamento de propriedade privada. Olha aí. Tudo. A abolição da instituição da família. Renda básica universal. Implantação de um microchip no corpo humano para a capacidade de fazer compras, pagar, viajar. Tá em pauta isso, né, pra gente falar aqui. Implementação de uma classificação de rede social, como na China. Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados a sistemas 5G. O governo assumirá o direito de criar os filhos. Escolas privadas, universidades e outras instituições educacionais. Instituições irão para o Estado. A abolição dos veículos particulares. A abolição de... Aí que tá, ó. Essa Val Silva vem falar do título. A notícia é bombástica. Nós demos a primeira... Foi a primeira coisa que a gente deu aqui, foi a notícia. As armas que era para ir para a Ucrânia tá na mão do Hamas. E aí ela deixa bem claro no final do comentário dela que ela não assiste aos vídeos. Aí tá a hipocrisia, meu irmão. Você comentar algo que você nem assiste, tá preocupada com título, com capa, fica para ver a informação, para se atualizar. Eu acho que esse tipo de pessoa gosta de assistir a Rede Esgoto, o pastor Carlos Cardoso. Com certeza a gente tá. A gente vê que tem pessoas que elas se alimentam de crítica, isso são hábitos, elas precisam criticar tudo. No meu canal também. A gente tem que aprender a conviver, porque é um hábito que a pessoa tem de ver, ela tem que criticar, porque ela nem assiste e tá criticando, nem assiste, ela deixou claro, eu não assisto. Todas as empresas privadas. Em viagens aéreas, o número de passageiros será limitado a um mínimo.
Concentração de pessoas em uma zona especial, as cidades pequenas. Cancelamento de sistemas de irrigação. A abolição das empresas privadas no setor agrícola, incluindo a proibição da propriedade de animais. Isso está acontecendo no Brasil. Cancelamento de moradia privada. Restrição do uso da terra. Proibição de todos os tratamentos naturais, não sintéticos. Proibição de todos os métodos de tratamento não tradicionais, naturopatia. Proibição de todos os tipos de combustíveis fósseis. Este é o conteúdo do documento. Quem tem ouvidos, ouça. Até o faraó egípcio foi mais compassivo do que este sistema satânico. Não consigo acreditar no que está escrito neste documento. No entanto, respire fundo e não se desespere, pois todas as rédeas do governo estão nas mãos de Deus. Rabi Amon Yitzhak. Esse é o nome do rabino, né? Aminon Yitzhak, rabino israelense. Olha só para a gente ver essa questão de caos. Agora, se eu colocou um negócio, eu fui colocar no meu site lá uma matéria, pastor. Olha só, essa é a matéria de hoje, tá? Uhum. Só para você ver que ele fala ali a tecnologia 5G sendo utilizada. As técnicas revolucionárias representadas por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, propõem a criação de imagens de objetos estáticos através de sinal de transceptores e Wi-Fi comuns disponíveis no mercado e fazê-lo através das paredes sólidas. Então, qual é a ideia? É o déjà vu. É atravessar as paredes que estão conectadas na 5G. Eles conseguem visualizar o que está acontecendo dentro de uma casa. Uhum. E isso já está acontecendo, como o Rabino falou. Outra coisa que está acontecendo, é a questão, pastor Giovanni, do fim da propriedade privada no agro. O agro está sendo atacado, a internet está varrendo os vídeos que está vindo. Não sei se o senhor chegou a receber os vídeos do Mato Grosso, Manaus. Eles estão indo com o Exército, com a Polícia Federal, com os agentes do governo, e estão dando 24 horas para o povo sair da terra, para devolver para os índios. Quer dizer, terra produtiva se transformando em terra improdutiva. E a gente vê... O senhor viu esse vídeo que eu coloquei aqui ou não? Ou eu que tirei o vídeo? Eu acho que o senhor tirou. É esse aqui que está aqui? Meu nome é Darcio Bracarense. E esse é, sem dúvida, o vídeo mais importante que eu já vi. Só para os irmãos terem ideia. Irmãos, a Europa, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, se receber comando vindo do mundo muçulmano, explode de dentro para fora. Porque esse vídeo, o senhor chegou a ver esse vídeo ou não? Não. É um dos vídeos mais reveladores sobre o que é imigração. Os imigrantes estão sendo mandados para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália. Não tem mulheres e crianças, só são soldados homens. Esse vídeo é muito forte, pastor Giovanni. Daí você vê que o que está sendo formado diante de nós é um caos. Olha só. O que ele vai colocar aqui, ó. Disputam o poder no planeta Terra. Um desses grupos são os muçulmanos. E eu dizia em nossas lives que a estratégia deles seria entrar com soldados, agentes nos países alvos, e eles ficariam adormecidos até que um sinal fosse dado. E então eles já saberiam como agir muito forte, e como implementar o caos. Trago para vocês um compilado feito pela advogada Lorena Salles, que vem monitorando esses movimentos migratórios pelo mundo e vem postando em seu perfil do Instagram. E ela conhece essa disputa que está em curso
e que a gente começa a assistir pela televisão as tragédias oriundas dessa guerra. Há algum tempo eu postei vários vídeos das invasões, da chegada desses imigrantes, invasão muçulmana. Os últimos 3 dias, mais de 3.000 imigrantes ilegais, eu publiquei isso no meu Stories, que era uma invasão. A ONG italiana, né, estava ali fomentando a vinda desses imigrantes, todos do sexo masculino, você vê que parecem soldados, né, não tem mulher. E eu coloquei, se preparem para a cena dos próximos capítulos. Olha a chegada do tanto de muçulmano na Europa. Eu deixei claro que isso era um preparo para o caos. Olha o tanto chegando. Só uma pausa, que eles estão se espalhando pelo mundo, no caso. E é soldado, não tem mulher e criança. Tá, e se eu soube aqui no Brasil, da prisão dos menores? Não. Teve 2 menores apreendidos que foram apreendidos. Eles iam seguir viagem, eles estavam sendo recrutados pelo grupo do Hamas. Mas é aí que eu vou mostrar o projeto da senadora que quer trazer esse povo todo para cá. Olha só. Estados Unidos também, Nova York, vários imigrantes chegando em massa, ocupando os hotéis. As imagens desses imigrantes de barco, eu postei, esquerda criminosa, mais de 900 imigrantes africanos chegaram nas Ilhas Canárias, preparando o caos, carregando o caos, porque eu já sabia que isso era algo preparado para a cena dos próximos capítulos. Invasão programada continua, você não vê mulher, através da Itália, Espanha, grupos devidamente organizados, olha eles aí dentro dos barcos, comemorando a chegada. Claramente uma cena programada e nenhuma atitude dos governos para barrar essas imigrações, você não via nenhum tipo de impedimento para que eles chegassem deliberadamente. Esse trem aí, cheio de imigrantes, indo em direção à fronteira dos Estados Unidos, mais de 1 quilômetro de trem, cheio de imigrantes. Eu postei também esse vídeo no meu Stories completo, e eles comemorando, mais barcos e mais barcos. Eu postei, enquanto isso na Europa, várias travessias implacáveis. Este é o ritmo que a Europa caminha para uma guerra civil. Eles comemorando, né? Eu postei, não tem ilusão, tudo foi planejado. Eles estão juntos nisso, os governos. Nenhum impedimento, eles comemorando já para causar o caos mesmo. E os seguranças ali praticamente. Mais um vídeo mostrando 18.000 imigrantes africanos em Lampedusa, no sul da Itália, sendo que essa ilha de Lampedusa agora tem menos habitantes do que imigrante. Olha só a fila, onde não existe mulheres e crianças na fila. Ficando claro ali que são soldados, né? Que vieram. Eles estão usando de uma forma legal. O Papa mandou a Europa abrir as fronteiras para o caos. Isso é para o caos, não tem outra explicação. E o Papa, a gente sabe que ele trabalha no alinhamento para o surgimento do anticristo. Ele para você entender melhor, o Papa Francisco, ele é o João Batista. O João Batista preparou o caminho para Jesus e ele está preparando o caminho para o anticristo, pastor Carlos Cardoso. Com certeza. E o que a gente tira de tudo isso, né? E você vai ver mais um monte de gente chegando. Aí, olha o Brasil nessa pauta, pastor. Eu tenho 2 coisas aqui para mostrar aqui. Por quê? Porque o príncipe da Arábia Saudita falou que eles serão a próxima Europa daqui 5 anos. Por 2 coisas. Primeiro que o Oriente Médio hoje está migrando para lá, né? Toda a questão de fluxo de riqueza. E segundo, porque eles vão tomar a Europa. Eles vão tomar. É uma realidade. Agora, olha só a senadora aqui, E eles estão querendo liberar visto humanitário para palestinos, armênios e afegãos. Afegão é 1,5 milhão.
ela teve uma reunião com o Flávio Dino e eles querem trazer, abrir as portas do Brasil para receber a população muçulmana dessa região. É um lado humanitário? É. Só que o que vem? Se viesse mulheres e crianças, o que vem? Vem soldados, como está lá no vídeo, prontos para atacar e destruir a soberania de países, né? Então, a Europa, por exemplo, na Alemanha, eu tenho o áudio, tá no meu outro celular, da irmã Samantha, que mora na Alemanha. É muito forte, porque ela falou, 100 muçulmanos para 2 policial. Na Alemanha. Quem dá conta? Não tem como. Se eles se levantar, se eles receberem um comando, vamos tomar, acabou. E aí eu recebi um strike no Instagram por 30 dias, porque eu mostrei aquela imagem de os alemães estão pichando a casa dos judeus. Que livramento, hein? Porque ela tá na pauta aqui para me mostrar. Não coloca. Olha só, eu coloquei no meu Instagram, o Instagram deletou a imagem e me tirou 30 dias de fazer live ao vivo. Live ao vivo. Então, o que acontece? Outra coisa que a gente está vendo, pastor Giovanni, é essa questão aqui, ó, que é o mundo todo abraçando a causa. Você viu que até a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez ação pró-Palestina. As universidades brasileiras fazendo... Cadê não, tá aqui. Fazendo apologia. Aí você teve a Avenida Paulista ontem, né? Você desceu e eu... Eu vou subir. Então tá. Olha só. A Avenida Paulista tinha movimento pró-Israel e pró-Palestina. Aí nós temos o parlamento, deputados e senadores pró-Palestina. Aí, ó. Salvo de palmas para todos os grupos armados, pro Hamas, pra Jihad Islâmica, para todos os grupos que lutam pela Palestina, viva o Hamas, salve, viva a Palestina! E aí? E aí, o que dói, pastor Giovanni, é ver o que é dividir para conquistar, é o mundo dividido. Se você for olhar pelo lado humanitário, que nem esse dia, o filho de um amigo meu, evangélico, falou que eu estava ficando louco por defender Israel. Eu estou dizendo de um crente, filho de crente, dizendo que vai haver um genocídio na faixa de Gaza. Veja que Israel já começou o ataque por terra estratégico, mas está tomando proporção. Aí o que as pessoas olham, né, é que defender terrorista está se tornando algo que parece louvável. Uhum. E a fúria é que as universidades e as escolas, elas estão fazendo uma lavagem cerebral na mente dos jovens e adolescentes. Tem muitos pais, é bom até perguntar aqui para os irmãos se os filhos estão, como é que os filhos estão chegando das escolas, se eles estão ficando a favor de Israel ou a favor da Palestina. Por quê? Porque os professores, eles estão de uma forma sorrateira colocando Israel como a vilã da história e não o grupo terrorista do Hamas. É muito cruel. E aí a gente vê que tudo já está programado para o Oriente Médio se transformar na nova Europa, porque eles estão destruindo os Estados Unidos e a União Europeia de dentro para fora, e eles, junto com a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, vão então tomar então esse ambiente e debaixo de totalitarismo e muita religião maligna, né? Porque esse povo é cruel, eles matam, se suicidam, e ainda a família tem o camarada que se suicidou como um herói. E eles estão se espalhando no mundo todo. É muito forte, né? Gente, eu falei, né? Isso que o senhor tá falando aí é muito forte, e eu comentei na live hoje. Deixa o like aí, o like tá baixo, tá? Vamos subir essa audiência, vamos alcançar mais vidas.
Mas a primeira coisa que é importante a gente entender é que todo aquele território já está nas mãos dos judeus há mais de 3.000 anos, gente. Davi, quando ele entrou naquele território ali, que hoje é chamado de Jerusalém, haviam ali vários povos chamados de Eteus, Jebuseus, Gergazeus e outros eus a mais aí. E todas essas civilizações acabaram, não existem mais. E desde então, aquele território total ali pertence para Israel. Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Nunca se ouviu falar, pastor Carlos, em algum momento da história, que Jerusalém ela foi capital de algum estado árabe, tá? Primeira coisa é isso, tá? E aí, como que surgiu então essa questão dos palestinos, pastor Giovanni? Isso se deu, gente, no período do Império Otomano, tá? Quem estuda um pouco sobre geopolítica sabe onde se posiciona, né, na história esse período do Império Otomano, que é uma extensão do Império Romano, tá? Nesse período do Império Otomano, foi colocado então ali povos do Iraque, do Egito, da Arábia Saudita. E eles foram ficando por ali, foram se estacionando, foram se ajeitando por ali. E por ocasião da diáspora, a dispersão dos judeus, né, na ocasião em que o imperador Tito, ele invade Jerusalém no ano 70 da era cristã, o que aconteceu então? Ficou vivendo ali essa mescla, né, essa mistura de povos, né, com esse grupo de 3 povos formado por iraquianos, por árabes e por egípcios, né? Os da Arábia Saudita ali, né? Então eles ficaram por ali. E a partir de então, eles começaram a reivindicar tudo aquilo ali como seu território. E a realidade é que nunca existiu uma nação chamada Palestina. Nunca eles tiveram um espaço geográfico, uma capital, um reino, um governo, um imperador ou coisas do gênero. E aí então, o que acontece? Eles aproveitaram esse povo, né, mesclado, mestiço, que estava vivendo ali naquelas regiões e começou a nomeá-los de palestinos, tá? E aí então começou todo esse dilema que nós estamos vendo e vivendo, né? E a realidade é que hoje Israel, dentro desse espaço ocupado por árabes, Israel ele ocupa apenas 0,92% de todo o território. Ou seja, Israel ficou com uma partícula menor do que 1%, concedido ali em 1948, para que fosse reconhecido como sua pátria, né, como sua nação. E não obstante a Israel ter aceitado, né, viver com menos de 1% de todo o território que um dia foi seu, eles agora têm que enfrentar esses conflitos constantes. E a realidade também é que ali na faixa de Gaza, aonde está esse assentamento enorme, né, dos chamados palestinos, ou desses povos que foram deixados ali, é que Israel acaba ajudando todo esse povo, mesmo porque eles não têm empresa, a maioria deles trabalham ali em Israel. A maioria deles, quando precisam de um hospital, vão até Israel. Israel sempre tem ajudado eles. Então, esse conflito, na realidade, não é dos palestinos, né, pastor Carlos? É bom ficar claro, não é dos palestinos contra Israel. Tem até o filho de um dos líderes do Hamas, né, declarando que eles são uma célula globalista que estão trabalhando de um comando que vem além. E aí isso sai muito caro. Quem é que mantém? São 40 mil soldados apenas. É muito pouco, 40 mil soldados. Claro que eles têm uma defesa. Por exemplo, você vê aí a questão do Irã, né? Você vê a questão do Líbano, você vê o Afeganistão, você vê o Iraque, né, dando apoio a tudo que eles estão fazendo, mas eles estão sendo usados como massa
de manobra. E o pastor Giovanni colocou muito bem, que a gente tem que defender, dividir palestino de uma célula terrorista, que estão sendo utilizados para o caos. Só que, pastor, eu estou sendo moderado, né, dentro dessa questão, e a gente vê que a tensão está aumentando. Duas coisas eu estou tirando por isso. Você vê que o foco já saiu da Ucrânia e está todo em Israel, e automaticamente Taiwan está desprovida de proteção. Então, Taiwan está sendo preparada para ser tomada pela China. E eu acredito que isso é o próximo capítulo. Aí o pavio fica mais curto. Aí já a conversa é outra, né? Aí o que acontece? Primeiro. Segundo, na mão de quem que está a energia mundial, que seria petróleo e gás? Da Rússia e do Irã, da Arábia Saudita e do Kuwait, né? Uhum. Você vê, aí vem Iraque, mas a energia está na mão desse povo. Então, veja bem, o Catar declarou que se continuar os ataques, eles vão fechar o gás para a Europa, que o inverno europeu começa no final de novembro. E o Catar tem uma das maiores reservas de gás do mundo, e ele já ameaçou. E o que aconteceu lá quando a Rússia invadiu a Ucrânia? A energia da Europa foi para as alturas. E o que está acontecendo? O slogan do Fórum Mundial Econômico, irmãos. A gente está dentro desse prisma. Nós estamos numa crise alimentar. Pastor, mas tem comida. Tem comida. Mas no próximo ano, 70% dos grãos, pastor Giovanni, do agro, foi prejudicado esse ano por causa do clima. 70%. Tem matérias sobre isso. É muita coisa. Então, veja que tudo foi por quê? Porque teve fogo, teve chuvas, teve inundações, teve incêndios, e tudo isso prejudicou. 70% do agro prejudicado. Então, veja bem, a crise de abastecimento de alimento, ela chegará. Segunda crise energética. Então, o Fórum Mundial Econômico diz assim, se nós controlamos comida, nós controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. Agora, a crise energética, ela faz com que a inflação de todos os países do mundo suba. E isso vai encarecer o preço de tudo que consumimos. E isso gera uma crise financeira. Olha como é um conjunto. E a crise financeira, o Fórum Mundial Econômico diz, se nós controlarmos dinheiro, nós controlamos o mundo. Se nós controlarmos o abastecimento de alimento, controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. Se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. E o que nós estamos vendo desenhado diante de nós? O barril de petróleo, se o Irã entrar mesmo nessa G, alguns especialistas estão dizendo, a $300. $300. E isso vai fazer com que tudo que nós consumimos vá para as alturas. Então, é isso que está se desenhando. Eu não acredito num Gog e Magog agora, não acredito, como eu também não acredito numa terceira G. Eu acredito num caos que vai culminar numa paz entre Israel e a Palestina, em um acordo para a construção do terceiro templo. Isso eu acredito. Eu já acredito num alinhamento, né? Porque Gog e Magog é para depois do arrebatamento. Então, eu acredito num treinamento, nas dores de partos e num alinhamento. Está tudo sendo desenhado, tudo sendo preparado, o caos está sendo estabelecido. Não acredito em melhoras. E eu acredito que só vai melhorar quando a igreja ser retirada daqui
e apareceu o solucionador. É isso que eu creio, pastor Carlos Cardoso. Agora imagine, diante de tudo que a gente falou, a gente está vendo armas dos Estados Unidos na mão dos terroristas. A gente está vendo uma imigração de soldados prontos para atacar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido. Olha só, tudo isso está acontecendo para gerar um caos no Ocidente, para o Oriente, através do BRICS, tomar o poder e implantar a nova ordem mundial. Isso sim, isso está acontecendo. E veja que foi uma... O senhor quer falar? Olha só o que eu falei, está aí. Ó, o pastor Giovanni achou a matéria dos prejuízos do agro. E eu vou mostrar a matéria aqui, pastor. Só uma matéria aqui. Vamos lá. Eu apaguei a matéria. Mas vamos... fala aí do prejuízo do agro que eu vou achar. 70% do prejuízo se concentrou no Centro-Oeste e Sul, puxado por Mato Grosso. 9 bilhões... E no Rio Grande do Sul, 6 bilhões. Né? Na verdade, no Mato Grosso, quase 10 bilhões, né? 9,7. E já no Rio Grande do Sul, 6,04 bilhões. É uma grande perda, pastor Carlos. Você tá doido. 70%. E aí, 70%. Quando você coloca aí essa outra matéria aí do 287 bilhões que foi perdido, é muito forte. Agora, essa matéria aí é muito forte ali, né? Olha só, irmãos. Enquanto o Biden estava com Benjamin Netanyahu, no mesmo dia, Xi Jinping estava com Vladimir Putin na China. E isso não é coincidência. O Biden descer em Israel em plena G, e o Putin chegar no Dragão Vermelho no mesmo dia. Outra coisa que aconteceu, Xi Jinping não tocou em nada sobre esta guerra. Nada, ele não falou nada. Porque muitos também estão dizendo que é ele que está fermentando pelos bastidores esses acontecimentos. E aí... Quem é o protagonista do governo mundial ou dessa nova ordem? É o BRICS, irmãos, que é a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, a África. E olha quem vai entrar em janeiro. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, a Argentina, que é a questão... que eu acredito que a esquerda vai permanecer na Argentina, porque eles fizeram na Argentina onde, pastor? A mesma coisa que aconteceu no Brasil, levaram para o segundo turno, a terceira colocada apoia o candidato do governo, que foi igual a Simone Tebet, apoiou o Naime, para declarar que a esquerda ganhou, e foi por isso que foi para o segundo turno. Por quê? Porque a Argentina já está no BRICS. A Argentina já está, ela vai entrar em janeiro, né? Mas e na sua visão, o que você acha desse segundo turno na Argentina? A esquerda eles levaram para o segundo turno, já colocaram o candidato do governo acima da direita, e aí eles vão pegar a terceiro lugar, vão colocar do lado. Perfeito. Do primeiro, igual a Simone Tebet apoiou o Naime. Perfeito. E acabou, já está pronto. A gente já viveu isso aquí. Também, ó, que cara maluco, ahí, ó. Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social... Não, ele fala sem papa na língua, sem papa na língua e na TV aberta, sabe? E outra, por que o Naime se fortaleceu no Brasil? Porque quando ele foi solto, ele foi direto beijar a mão de quem? Do Chiquinho. Ele saiu e foi direto para lá. E veja que nós temos, pastor Giovanni, nós temos 2 bases militares da China na Argentina.
O senhor já falou sobre isso? Tem duas. Já Tem falei uma- sobre isso. Nós temos uma lá na Patagônia e tem outra lá que dizem que é só para estudo espacial. Só que nenhum argentino pode entrar porque é território chinês dentro da Argentina. Aí como que explica um negócio desse, né? Loucura, que loucura. Não tem como. Irmãos, o que nós podemos dizer a todos, né? É um cenário profético, é um cenário profético. É um caminho para o anticristo, é um caminho, é um caos pela ordem, é um povo, uma população que não raciocina dividida. E é bom lembrarmos agora de Olavo de Carvalho. Ele chama, não tem como você guerrear contra o sistema. Se você quer guerrear contra o sistema, você faz parte do sistema. E você tem que criar o seu próprio sistema. E a igreja tem o seu próprio sistema, porque a nossa esperança não está em política aqui na Terra. A gente sabe que nada vai melhorar em âmbito político, econômico, climático. As coisas estão todos caminhando para uma convulsão mundial, para um caos mundial. Os 4 cavaleiros do Apocalipse posicionados, uma falsa paz, é o que o mundo vai clamar, é uma guerra em âmbito mundial após a falsa paz ser instaurada, é uma fome com uma inflação absurda e é 1/4 da população morrendo por fome, peste e violência. Isso já está desenhado, diante de nós, e tudo isso nos mostra que o único socorro que nós temos é o céu. Amém, pastor Giovanni? Vamos Amém, nos meu pastor. apegar com Deus, porque esse é o propósito. Amém. E dentro disso que o pastor Carlos falou, só nos resta nos preparar, né? E nos preparar espiritualmente, em oração, né? Meditarmos na palavra. E você quer saber como que você se prepara também? Entregando a sua vida para Jesus. Você que está na live, entrega agora a sua vida para Jesus, escrevendo no chat, eu quero. E também, né, pastor Carlos, vivendo o evangelho na prática. A gente vê uma necessidade tão grande, né? Diariamente, a gente é desafiado por Deus para suprir a necessidade do próximo. E como é bom, né? Eu meditei muito esses dias sobre Ezequiel 16:49, que a gente achava que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa só da lascívia, do pecado, da perversidade. Coloca aí, pastor, só esse versículo para nós orarmos. Qual é o versículo? Ezequiel 16:49. Mas olha por que Sodoma e Gomorra foi destruído. Não foi só por causa da imoralidade, como Judas disse no versículo de número 7, mas é por causa, olha só, é muito forte. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Meu Deus. Então a gente pega que Sodoma e Gomorra foi destruída só por causa da imoralidade, mas Sodoma e Gomorra foi destruída porque tinha condições de fortalecer a mão do pobre e do necessitado e não estendeu a mão. E é muito forte, né, pastor? Olha só. Muito forte isso, pastor. E também tem Onã, né? Onã tinha que fornecer, basicamente, eu vou usar essa palavra, um filho para o teu irmão. O irmão morreu, então, segundo a lei mosaica, ele casaria com a viúva e daria filhos a ela. E o primeiro filho seria do irmão. E ele casou com ela, mas ele tinha a escolha de não casar. Se ele não casasse com ela, tudo bem, ele não seria morto, não seria apedrejado, mas também seria tido como uma pessoa excluída ali. Então ele optou por casar, ele se deitava com a noiva, ele sentia prazer com a noiva, mas não queria compromisso com ela. Na hora do compromisso, ele jogava e deitava o sêmen no chão. Aí a gente vê que muitos estão assim hoje, tendo prazer com a noiva,
Muitas pessoas, eu estou falando com você que congrega, ou você que está aqui, talvez você recebe alimento diário aqui no canal Povo da Fé, lá no canal do pastor Carlos Cardoso, sente o prazer, a alegria da salvação, mas não tem compromisso com a noiva. Só quer o prazer, mas não quer o compromisso. E é isso. Pastor, o senhor pode orar por todos nós, por Vamos todos que estão agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os teus filhos, suas filhas, que fazem parte do teu corpo aqui na terra. Senhor, nos desperta cada dia mais. Ó Deus, tudo está nos mostrando, Pai, que o mundo está sendo preparado para uma falsa paz e para um líder mundial. E nós sabemos que isso precede o soar da trombeta. Nos desperta, Senhor, a termos azeite em reserva e andarmos em comunhão contigo. Que tudo que tem roubado a tua presença, que tudo que tem nos levado para longe do propósito, que caia por terra. E eu quero te pedir, Senhor, uma bênção sobre todos os teus filhos e tuas filhas que fazem parte desse canal e que estão ajudando este projeto missionário na África e esta família. Que a bênção do Senhor seja derramada e multiplicada sobre cada um. Abençoa o pastor Giovanni, sua esposa, seus filhos, seu ministério, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159.